Hoje vamos falar, a pedido de uma paciente, sobre um tópico que é a zoospermia. Como já tivemos a oportunidade de abordar em um outro vídeo, o homem tem uma responsabilidade pelos casos de infertilidade em aproximadamente 40%. A zoospermia é um termo que é utilizado para dizer a ausência de espermatozoide no sêmen. O ejaculado ele é constituído na sua maior parte por líquidos que são secretados pela glândula da próstata e pelas vesículas seminais. Dizemos que um homem está azoospermico quando ele realiza um espermograma, idealmente numa boa clínica, e a bióloga não consegue identificar espermatozoides no sêmen obtido. De forma didática, nós classificamos a zoospermia em dois tipos. Uma chamada de obstrutiva, a outra chamada de não obstrutiva. O testículo tem células que produzem testosterona, chamadas células de Leydig, e tem células que produzem espermatozoides, chamadas células de Sertoli. Os espermatozoides inicialmente são armazenados num local que é chamado de epidídimo. Do epidídimo sai um ducto que leva para a uretra no pênis, de forma que quando o homem tem o orgasmo, existem contrações que impulsionam esses espermatozoides, que depois irão se misturar com o líquido da próstata e das vesículas seminais, culminando com o ejaculado. Se por alguma razão esses ductos estiverem bloqueados, fica claro de entender que o espermatozoide não vai ser ejaculado. Daí o nome zoospermia obstrutiva. Existe produção de espermatozoide no testículo, muitas vezes armazenado no epidídimo, mas não existe a ejaculação desses espermatozoides. As principais causas: primeiro, infecções. As doenças sexualmente transmissíveis podem, algumas vezes, levar ao fechamento e obstrução desses ductos. Em segundo lugar, as alterações de formação desses ductos, num problema muito comum no Canadá chamado de doença fibrocística. Esses homens poderão engravidar suas parceiras através da reprodução humana, e o espermatozoide é buscado diretamente no testículo com uma microagulha, um procedimento chamado de PESE ou TESE, dependendo se a busca é no epidídimo ou diretamente no testículo. As pacientes engravidarão sem nenhuma intercorrência. Nas causas não obstrutivas, nós rotulamos quando o ducto está presente e, dessa forma, existe uma produção muito baixa, de maneira que praticamente nenhum espermatozoide é ejaculado, ou existe uma ausência de produção de espermatozoide. Dependendo, as principais razões são alterações genéticas. Em alguns casos, o testículo na infância, que deveria descer da região inguinal do garoto para o saco escrotal, não consegue descer, fazendo com que haja uma ausência de produção espermática. Esses homens poderão tentar engravidar através da busca de espermatozoide diretamente no testículo. O procedimento adequado é chamado de microtese, quando você utiliza um microscópio ou uma lupa, faz uma pequena abertura no testículo
Dessa forma, não há condições de se encontrar a nível do epidídimo e vai buscar espermatozoides nos testículos diretamente. Antes de fazermos esse procedimento, homens que portam a zoospermia não obstrutiva poderão necessitar da realização de alguns exames genéticos, como o cariótipo, um exame da microdeleção do cromossomo Y, procurando-se saber se a ausência de produção é de uma alteração do cromossomo Y. Mesmo em alguns casos, você pode ter até 40% de probabilidade de encontrar espermatozoide diretamente no testículo através da microtese. Podemos observar, portanto, que o homem que não tem espermatozoide necessita, em primeiro lugar, de ser avaliado para saber se tem o modelo obstrutivo, aquele que tem a obstrução dos ductos, que permite encontrar com relativa facilidade espermatozoide no epidídimo ou no testículo, e o modelo não obstrutivo, aquele que é decorrente de uma falha parcial e às vezes uma falha total na produção espermática. De qualquer maneira, esses homens podem tentar, através da reprodução humana, engravidar suas parceiras. Sempre se informa para esses homens que, no caso de se submeterem aos procedimentos e não for encontrado espermatozoide, existe a opção da utilização de sêmen de doador, onde um doador anônimo com características fisionômicas semelhantes ao homem em questão poderá ser utilizado o espermatozoide para engravidar a sua companheira. Até uma outra oportunidade.